Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quem estiver chegando, só me dê uma resposta a respeito da imagem e do áudio, do som, se está recebendo bem. Só para confirmar. Podem confirmar para mim o áudio e a imagem, se está bem, está bom. Boa noite a todos. Para a nossa meditação nessa noite, vamos ler uma pequena página do livro Vigiai e Orai. Esse livro são mensagens pelo Espírito Irmão José e psicografia do nosso querido irmão Carlos Bacelli. Essa página que nós vamos ler agora tem por título Sofrer por Antecipação. Exilda, boa noite, como vai? Tudo bem? Confirma para mim só se está recebendo bem a imagem, o som. Sofrer por antecipação. Escreve assim o nosso irmão José. Aprende a controlar as tuas reações. Boa noite, Sálua. Que bom ter você aqui. Aprende a controlar as tuas reações. Antes de falar uma só palavra, ouve o que tenham a dizer-te. Não sofras por antecipação.
Não te angusties pelo problema que ainda não apareceu. Não aceites a ofensa que te queiram fazer. A provocação só encontra ressonância no espírito invigilante que lhe escancara as portas da alma. Se não te sentires magoado, ninguém será capaz de magoar-te. Não seja tão suscetível. Quando te irritas, perdes o controle das próprias emoções. A dificuldade que temes talvez nem venha a surgir. Ficar na expectativa do pior é criar ambiente propício para ele. Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Rose, boa noite. Rose Kodama, boa noite. Dilma Norte, a Thelma também está conosco. Passou mais alguém ali, né? Temos muitos irmãos chegando. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada coração em que hoje nos sintonizamos através deste canal aqui, né? Salo, é isso? Que bom, Salo. Logo vamos ouvi-la também, né? Que alegria imensa. Todos já prepararam a sua... Olha, estamos no Evangelho, né? A sua aguinha, tem aqui a minha aguinha, né? Que Jesus vai abençoar. Glórias a Deus. E vamos orar então, agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos em Seu nome. E podemos dizer assim, então: amoroso Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que de Ti temos recebido até o presente momento. Te agradecemos pela vida, Senhor. Te agradecemos pelos momentos de alegria, de paz, de satisfação. Também agradecemos, Senhor, pelas dificuldades que se colocam diante de nós, pois que são através delas que nós crescemos em espírito, na paciência, no amor, na tolerância, na doação. Tudo, Senhor, vem através das provas, porque se não houvessem provas, que exercício nós faríamos de tudo aquilo que Tu tens na Tua palavra que nos ensina? Abençoa, Senhor, grandemente essa reunião. Permita, Senhor, que os nossos mentores espirituais, os irmãos queridos, Senhor, que abençoam esse trabalho, estejam aqui conosco mais uma vez, Senhor. E que aqueles que não puderam hoje sintonizar conosco, onde quer que estejam, recebam a mesma paz, a mesma alegria, Senhor, o mesmo sentimento de amor que invade o nosso coração, onde quer que estejam. Preferencialmente, Senhor, nós pedimos por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, em todo lugar, Senhor, onde há sofrimento, onde há tristeza, onde há lágrima, que a Tua luz, que a luz dos Teus mensageiros celestes, Senhor, ali encontre os Teus filhinhos e as Tuas filhinhas, Pai. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Ruth, boa noite, Ruth. Boa noite, que bom. É uma alegria imensa estar de volta ao Evangelho no ar. Uma alegria muito grande. É uma bênção participar desse trabalho. Nessa noite nós vamos falar sobre a passagem que está contida no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamente o item 8, que tem por título Uma Realeza Terrestre.
É uma oportunidade maravilhosa, né? Que o Senhor nos concede para meditarmos na sua palavra. E essa mensagem, uma realeza terrestre, trata de uma mensagem trazida por um espírito que se intitula Uma Rainha de França, em Havre, França. Havre é uma comunidade francesa na região administrativa da Normandia, fundada juntamente com seu porto pelo rei François I em 1517. E então ela nos diz assim, essa mensagem, né? O meu reino não é deste mundo. Essa é a referência que o Evangelho nos traz. João 18, versículos 33 e 36. Vejamos, nós poderíamos dizer assim, Deus não condena os gozos terrenos. Deus não condena. Afinal, nós estamos na terra para sermos felizes. As provas, as dificuldades são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas, acima de tudo, é para a nossa felicidade, não é? É para o nosso crescimento. Então Deus não condena os gozos terrenos, nossos momentos de alegria, a gente pode dizer de festa, né? Desde que não haja abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera, sabe? Assemelha-se ao pobre que perdeu tudo e aí se desespera. Hoje costuma-se dizer que os testemunhos têm muito para nos ensinar. Eu aprecio muito os testemunhos. A gente aprende muito, né? Através dos testemunhos dos nossos irmãos. Sejam testemunhos de hoje, assim, do momento atual que nós vivemos, seja dentro da igreja que nós frequentamos, da nossa casa espírita, e alguém vem e nos conta um acontecimento, seja na tribuna, né, na palestra ou na pregação, e através desse testemunho você tem tanto para ensinar. Então é justamente através do testemunho dessa rainha, não deixa de ser um testemunho, que nós temos um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Vejamos o que fala ela. Tá no Evangelho, né? Tá no Evangelho. E diz assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Diz ela, o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Porque ela é uma rainha, por sinal, então, uma mulher culta, né? Se eu não o compreendia. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, ela disse, nada. Não levei nada para o outro lado da vida, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Quer dizer, aquele título de rainha, né? Ela está dizendo que nem o título acompanhou ela. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus? Que desilusão! Que humilhação, diz ela, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, olha agora o que ela fala aqui, para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade
a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. Medita bem nessa palavra que ela diz aqui. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, os caminhos através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, em 1863. Que belo testemunho, não é verdade? É bom a gente pegar o Evangelho lá depois, dar mais uma lida nessa mensagem, meditar na palavra, né? Tomara nos dias de hoje possamos ter compreendido bem esta lição. Nós chegamos ali ao final do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec estuda o ponto central dos ensinos de Jesus, a vida futura. Como o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo veio comprovar todas as verdades, todas as máximas de Jesus. O Espiritismo veio comprovar. Neste ponto, conforme vemos em João 18:33 e versículo 36, parte A, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Esse espírito, essa rainha, né, se apresenta como uma realeza terrestre, uma dignidade real na terra, mas que não tinha dignidade moral. Percebemos então que, embora na terra fosse uma rainha, não era um espírito elevado. Rainha na terra, mas como espírito não era um espírito elevado. É um espírito sofredor, ignorante, que está despertando no mundo espiritual e relata suas impressões. De pronto destacamos ali duas frases que o Espírito coloca. O orgulho me perdeu na terra. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Olha, até aí há uma expressão de orgulho, né? Se eu não compreendia, como é que os outros iriam compreender? Eu que era rainha, né? Eu que era uma pessoa culta. E ela diz: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Ou era rainha na terra, eu vou entrar como rainha quando desencarnar. Eu vou entrar como rainha no reino dos céus. A rainha na terra, ex-rainha no mundo espiritual, inicia seu testemunho dizendo que
Somente quando ela chegou no plano espiritual é que ela compreendeu a verdade de Jesus ao dizer: meu reino não é deste mundo. Porque até então, como rainha, provavelmente católica, né? Naquele tempo, naquela época, provavelmente católica, pois que ela tinha conhecimento das palavras de Jesus, sem, no entanto, entender o significado delas. O Espiritismo veio justamente para isso, né? Justamente para isso. Nos revelar as coisas até então não compreendidas, né? Ela pensava que quando morresse seria recebida no céu como se fosse uma rainha, achando que tinha direito a essa condição. O pensamento da época era coerente com essa expectativa dela. Pensava-se naquele tempo que a dignidade real era um direito dado por Deus a uma determinada família. Boa noite, José. Tudo bem, José Bellini? Que alegria ter você aqui no nosso querido Evangelho no Ar. Ela achava que era um direito dado por Deus a determinada família. Não vou perder a direção, né? É uma prerrogativa, um privilégio que lhe permitia ter serviçais ao seu dispor. Distinguia-se então dos demais pelo título que lhe conferia o respeito e considerações sociais. Surpreende-se então ao chegar ao reino dos céus por não ter levado a sua condição real. Sua realeza não tinha nem um súdito para recebê-la na porta dos céus. E ninguém a tratava por rainha. Ninguém. E muito mais se viu surpresa e humilhada ao ver acima dela aquelas criaturas que não tinham nenhum título de nobreza. Aqueles que eram seus serviçais, né? Ela via aqueles que foram seus criados na terra. Pessoas do povo que nem se podia classificar em alguma classe social. Nem pertenciam a nenhuma classe social. Por assim dizer, estavam muito acima dela. Como é que pode? Chega aqui no reino dos céus. Esses que eram criados, esses que eram serviçais, esses homens e mulheres do povo estão acima de mim. Sabe-se por quê, não é verdade? Nós sabemos por quê, não é verdade? Aquelas criaturas haviam cultivado outros valores que ela não tinha. Os valores morais, valores reais do espírito. Não era pelo fato de terem sido pobres, sofridos, mas pelo fato de terem cultivado a humildade. Veja, não é por ser pobre que vai para o reino dos céus, tá? Sabe, apegando-se de repente à letra, tem que ser interpretada, né? Não é de maneira literal. Quando Jesus fala assim que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas tem muito pobre também que é difícil entrar no reino dos céus também, sabe? Por quê? Porque quem entra no reino dos céus não é o fato de ter sido pobre, sofrido, né? Mas é pelo fato de ter cultivado a humildade, de ter cultivado a paciência, a caridade. Então ela notava que não eram todos os pobres que estavam lá também, não eram. Mas somente aqueles que vivenciaram a necessidade de evolução na Terra. Aqueles que sentiam no coração essa necessidade de evolução. E a isso se dedicavam. Aqueles que exercitavam, né, faziam exercício da caridade, ajudavam-se uns aos outros com amor. Havia espírito de gratidão, de retidão. Falando em retidão, em Salmos 84:11, diz assim: porque o Senhor é um Deus, o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor Deus dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam
na retidão. Qual que é o bem, né? O Senhor não retirará bem algum aos que andam na retidão. Cada um se coloca no mundo de acordo com a sua necessidade de evolução. Ela fora uma rainha, passando por esta experiência. Porém, não deveria ser orgulhosa. Ali mesmo, no mundo espiritual, ainda se sente humilhada, sem compreender sua posição no mundo espiritual. Como é que pode? Tem serviçais aqui que são mais do que eu, né? Se sentiu humilhada. Agora ela começa a entender que todos os privilégios são invenções humanas para exercer o poder de mando. E agora, diz ela, compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra, diz ela. Entendeu que Deus não privilegia ninguém de seus filhos, nenhum de seus filhos. Deus não privilegia ninguém. Cada um de nós traz em sua encarnação um compromisso com sua própria evolução. São situações que promovem o crescimento espiritual. E precisamos passar por todas as provas, seja de riqueza ou pobreza, para alcançarmos a perfeição. Ela passava pela prova da riqueza, que exige o emprego da humildade, da benevolência, da caridade. E ela não compreendeu isso enquanto encarnada. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, alerta. Essa frase é muito bonita, né? E Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurar com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. E agora ela entende o que se passa e diz: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Essa percepção de como as coisas são no mundo dos espíritos lhe chega por visão própria, observando aquelas pessoas que muitas vezes a serviram com abnegação, com humildade, paciência, e agora estão acima dela. Ela então tem agora essa visão. E ela percebe então que esses são os verdadeiros bens que se deve procurar. Sua inteligência contribuiu para essa descoberta. Entende agora que não são os títulos de nobreza que abrem as portas do reino dos céus. Percebe então que muitas pessoas que detinham esses títulos na terra, mas que eram de bom coração, agora fazem parte desse grupo de felicidade. Ela percebe. Fazem parte desse grupo de felicidade. Não é, pois, classe social que determina a condição futura. É o resultado das nossas ações do bem. É isso que vale. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, nos traz a seguinte mensagem, o seguinte estudo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Olha quanto estudo para nós, né? O Livro dos Espíritos, questão 814, traz a seguinte questão: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder a outros a miséria? Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos respondem: para provar a cada um de uma maneira diferente.
Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos. Nós mesmos é que escolhemos essas provas. Que muitas vezes sucumbimos ao realizá-las. E a questão 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? A gente de repente já pensa assim, da riqueza, né? Mas os Espíritos respondem, tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação, né? Eu sempre lembro daquele desenho animado lá, né? Do Hard. Ô vida, ô dia, ô azar, né? Os mais antigos, assim, que nem que eu, assim, assistiram desenhos do Lip the Lion, né? E o Hard, a hiena, né? Tanto uma como a outra, dizem os Espíritos. A miséria provoca a lamentação contra a providência. Oh Deus, por que eu tenho que passar por isso? E a riqueza leva a todos os excessos. Todos, né? Todos. E aí é que ela diz, Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Ainda assim há uma visão muito própria de nós encarnados, porque podemos dizer, ao reino dos céus são conduzidos aqueles que passaram por grandes lutas. De repente nós somos conduzidos a pensar dessa forma, né? Nesse momento, sua observação é de que o espírito, quando encarnado, tinha que sofrer, passar por vicissitudes, por grandes lutas, através de pedras e espinhos, para então merecer o reino dos céus. Mas vamos ver o que diz Paulo a respeito. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Agora, pois, diz Paulo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Qual é o caminho, então? O amor. 1 Coríntios 13, 13. Ainda não entendeu? Vem que Pedro explica. E não é TikTok, hein? O amor, e só o amor, mas sobretudo o ardente amor de uns para com os outros. Olha só, reflitamos. O amor, e só o amor, mas sobretudo tende ardente amor de uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. O sofrimento na terra é consequência de nossa imperfeição. Não é preciso sofrer para chegar a espírito perfeito. O sofrimento é consequência da nossa imperfeição. É o amor que nos conduz à perfeição. A nossa humanidade nos coloca em posição de orgulho, de inveja, de rancor, de ódio, de revolta, de vaidade e outras coisas más. Então, se sofremos hoje é porque nos apegamos a essas coisas em vidas passadas. E ainda hoje trazemos conosco boa parte delas. Não é por ser espírita que já jogamos para fora da embarcação todas essas coisas. Ainda tem espírita orgulhoso, vaidoso, né? Não tem? Ou será que não? À medida em que vamos compreendendo a lei de amor, crescemos em espírito. Esta é a verdade. Há, porém, que se considerar nossas lembranças de experiências anteriores. E Paulo nos convida a refletir. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí é que encontramos o sofrimento, na resistência.
elimina o orgulho, elimina a vaidade, elimina os desejos, a sensualidade. Não é? O Pai não quer que soframos. Tudo o que passamos é consequência de nossa resistência, das opções que fazemos em nossos pequenos reinos. Não é verdade? No comando de uma indústria ou no exercício de uma função de chefia, na posição de pais, até mesmo nas atividades sociais, quando o orgulho nos afeta. E por aí vai. Em Eclesiastes diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Achamos agradáveis os ensinamentos e as palavras que eles contêm, mas não são para nós. Será? São só para aqueles tempos? Essa mensagem que a rainha nos trouxe é só para aqueles tempos. Olha quanto ensinamento, quanto nós conseguimos meditar no testemunho que traz essa rainha. Então, é verdade que ontem assim sucedeu, mas ainda hoje lutamos para vencer essas barreiras que criamos. Nossos castelos ainda são fortes edificações. Deveríamos definitivamente deixar fluir mansamente o rio do amor, da paciência, da tolerância, da caridade. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, tem a receita do bolo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vem aquela palavra de Santo Agostinho, né? À noite você, lá no teu travesseirinho, passa em revista tudo que você fez durante o dia, tuas palavras, tuas ações, tuas atitudes, teus pensamentos, e chega diante do Senhor. É isso que Paulo está falando aí. Ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isto é, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Lembra de Santo Agostinho? Tão bem recitada, né? Tão bem recitada. E traz junto para Paulo escrevendo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proteja, nos ajude a caminharmos segundo tudo isso que nós vimos aqui. Somos pequenos, difícil. Nós tropeçamos aqui, caímos ali, levantamos, mas vamos nos esforçar. Né? É o esforço, sabe? O esforço. Um amigo uma vez me falou assim, quando ele foi confrontado diante de situações que aconteciam no trabalho, e aí se perguntou a ele, como é que você aguenta todas essas ofensas e injustiças, né? E ele respondeu assim, eu nunca esqueci dessa frasezinha, e ele respondeu assim, se eu não tivesse sangue de barata, se eu não tivesse sangue de obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Um domingo assim, que eu espero tenha sido maravilhoso a todos, na presença do nosso Pai Celestial, na presença de nosso amado Mestre Jesus, dos nossos anjos de guarda, dos bons espíritos que nos acompanham, né, na nossa jornada, na nossa caminhada.
lembrando que temos ali a nossa aguinha. E nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, os irmãos em seus lares, a espiritualidade maior está derramando bênçãos sem medida sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a água que ali você colocou. Esse momento precioso da palavra de nosso Pai Celestial. Vamos orar então? Aquela oração que Jesus nos ensinou. Aquela oração maravilhosa, que resume tudo, eu acho, que nós falamos, que nós conversamos, que está aqui, tão presente nas nossas vidas, tão presente aqui nas nossas vidas. Né? Evangelho. O Evangelho é onde a gente tem que se apoiar no Evangelho, aqui também se apoiar aqui. Né? E aí nós vamos melhorando-nos em espírito. Dilma, muito obrigado pela presença de vocês, José, a todos que estão aí, a nossa gratidão. A Thelma, todos que estão aí. Fechamos os nossos olhos, que essa nossa oração possa subir aos céus e que ela possa retornar como uma chuva de bênçãos a todos os nossos irmãos em humanidade. E dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Que a paz, a graça, o carinho, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o coração de todos. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor. Muita paz. Se alguém quiser deixar algum comentário que fica registrado no vídeo, né, pode fazê-lo. Temos aí um minuto, né? Muita paz a todos. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite, uma semana maravilhosa na presença de nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.